Atos capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 8, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual Jesus disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Verso 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e todos os confins da terra. Amém. Eu tenho falado a respeito da igreja nas 2 últimas semanas, e na primeira mensagem que eu preguei, eu falei sobre a igreja sendo um projeto de Jesus. Como Jesus estabeleceu a sua igreja para que ela funcionasse como um corpo que fosse capaz de produzir pessoas que fossem capacitadas pelo Espírito Santo a ser pessoas que fizessem a vontade de Jesus. Pessoas que aprendessem a conviver, que se amassem, que recebessem os dons do Espírito Santo e, através do poder derramado sobre essa igreja, elas fizessem diferença para elas mesmas, como corpo, que elas fossem transformadas, mas também, e isso eu falei na semana passada, que a igreja pudesse alcançar e ser testemunha daquilo que Jesus veio trazer para a terra, sobre o Evangelho de Jesus. Então, se na primeira semana eu falei para a igreja com relação àquela para si mesma, né? Como ela deve funcionar para que o corpo pudesse ser edificado. Na semana passada eu falei como a igreja deve alcançar os perdidos e como ela precisa ser trabalhada e precisa aceitar os desafios de fazer diferença nesse mundo. Nós somos chamados para sermos bênçãos uns para os outros, mas também bênção para os perdidos. E hoje eu queria falar para você que nada disso vai acontecer se nós não recebemos de Deus uma capacitação especial, sobrenatural, poderosa para cumprir esse chamado. Nós, por nós mesmos, como igreja, como assembleia, como corpo, somos incapazes de cumprir o chamado de Jesus, tanto para dentro quanto para fora, se Deus não nos revestir com o poder do Espírito Santo. Então, hoje eu quero falar sobre o poder da igreja. E a gente vai mostrar para vocês que o poder da igreja está baseado na autoridade e no derramar do Espírito Santo. Nesse texto que eu li, a gente viu que Jesus mandou que os seus discípulos esperassem até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, recebessem um poder sobrenatural, para que aí sim eles pudessem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e todos os confins da terra. Então, o derramar do Espírito Santo é algo que é muito importante para nós. Eu queria mostrar para você que Jesus, quando estava com seus discípulos, já havia falado a respeito da importância do seu povo receber, dos seus discípulos, da igreja que ele formaria, receber uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. No capítulo 16 de João, Jesus começa a falar a respeito da sua morte e que em pouco tempo ele seria levado de volta para o Pai, que é quem o havia enviado. E nesse momento, nessa conversa, nesse bate-papo, os discípulos começam a ficar tristes e preocupados e desesperançados pelo fato de Jesus ir embora. Imagina, você conviveu com Jesus durante 3 anos, viu o poder, viu os milagres, viu a salvação que Jesus operou, e de repente Jesus fala assim: não, agora eu vou morrer e vou embora. Como é que esses discípulos se sentiram sozinhos? E por causa disso, Jesus consola aqueles discípulos com uma palavra, com uma promessa. E eu quero ler para você então João capítulo 16, versos 7 e 8. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Imagina os discípulos ouvindo Jesus falar o seguinte: eu vou embora, mas é bom para vocês que eu vá embora.
Percebe que isso não faz sentido na cabeça dos discípulos? Como assim, Jesus? O Senhor vai embora e isso é bom para nós? Não, bom que o Senhor fique com a gente. Bom que o Senhor continue fazendo as obras que o Senhor está fazendo. Bom é que o Senhor continue operando milagres e que o Senhor complete a obra que o Senhor veio para fazer. Restaure o poder e o reino de Israel aqui. Não vai embora não, Jesus. Fica aqui com a gente. Mas Jesus fala assim, não, olha, é importante que eu vá. É benefício para vocês, vai ser melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo, o Consolador. Mas se eu for, eu prometo para vocês que eu vou mandar alguém que vai ser um outro Consolador. Num outro texto que está lá em João também, capítulo 14, Jesus fala assim, eu enviarei um outro Consolador. E aqui vale a pena a gente se deter nessas duas palavras, outro e consolador. Primeiro, consolador significa, a palavra original é parácletos, que significa alguém que é chamado para ajudar, convocado para estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outra pessoa diante de um juiz, como se fosse um advogado. É um intercessor, é um conselheiro de defesa, é um assistente legal, uma pessoa que pleiteia a causa de alguém. Jesus está falando assim, eu vou mandar alguém que vai cuidar de vocês, que vai auxiliar vocês, que vai defender vocês, que vai estar com vocês. E aí quando ele fala um outro consolador, a palavra outro, no grego existem duas palavras para outro. Uma delas é essa que ele usou aqui, que é allos. Allos significa outro, mas do mesmo tipo. Existe uma outra palavra que é hétero. Vocês sabem o que significa hétero. Hétero é do outro tipo, é um outro tipo. Então Jesus está falando assim, olha, eu vou mandar um outro consolador do mesmo tipo que eu. Ele tem as mesmas qualidades, as mesmas capacidades, ele tem a mesma natureza que eu. Então vocês não precisam se preocupar. Eu vou embora, mas eu vou mandar alguém igual a mim, que vai capacitar vocês, que vai andar com vocês, que vai defender vocês. Jesus diz também, num outro momento, que lá em Marcos capítulo 13, ele diz assim, verso 11, diz assim, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido na hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Jesus, em capítulo 10 de Mateus, verso 19, diz a mesma coisa, ele diz assim, e quando vos entregarem aos tribunais, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, seria aquele que auxiliaria também os seus discípulos a cumprirem o chamado de Jesus. Olha, não se preocupem com o que vocês vão falar, não se preocupem com o que vocês vão fazer, porque o Espírito Santo que eu vou enviar, aquele consolador, aquele advogado de defesa, aquela pessoa que vai estar ao lado de vocês, vai dar para vocês aquilo que vocês vão precisar falar. Vocês vão receber uma capacitação sobrenatural de Deus para cumprir o chamado de vocês. A gente, como igreja, não pode abrir mão dessa capacitação que vem do alto, do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida. Não dá para viver uma vida espiritual sadia, profícua, eficiente, saudável, se a gente não buscar o auxílio e o poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, olha, quando eu for, eu vou enviar um consolador para vocês, eu vou mandar o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês, capacitando vocês a cumprir o chamado que eu tenho para vocês, ele vai derramar dom sobre vocês, sobre a igreja, de modo que a igreja possa crescer, de modo que a igreja possa se tornar madura, para que a igreja possa ser edificada, mas também eu vou colocar no Espírito Santo a capacidade para vocês serem minhas testemunhas, em todos os lugares. Percebe como a gente não pode abrir mão do Espírito Santo? Como a gente não pode viver a nossa vida espiritual simplesmente ao Deus dará? Eu vou ler a Bíblia de vez em quando, eu vou orar um pouquinho, vou na igreja, e aí sim Deus vai fazendo as coisas na minha vida. Não é assim. Nós precisamos buscar e desejar receber para nós, na nossa vida, a promessa que Jesus fez. Veja, ele se comprometeu em mandar o Espírito Santo. A gente não pode ter essa promessa como uma coisa, tudo bem, se der Deus, se eu receber o Espírito Santo, tudo bem, ou se eu não receber, não, tudo bem, eu vou levando do meu jeito. Nós precisamos
buscar o Espírito Santo. Tanto que Jesus falou assim: olha, não saiam daqui até que vocês recebam o Espírito Santo. Ele faz uma promessa para nós. Lá em Lucas capítulo 24, versos 44 a 49, no 49 ele diz assim: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder, mas fiquem esperando, permanecei na cidade, até que isso aconteça. Ouçam minha voz e obedeçam a minha voz. Esperem até que o Espírito Santo venha sobre vocês. João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Se os discípulos estavam preocupados de ficar sozinhos, Jesus os consola dizendo o seguinte: eu vou mandar outra pessoa do mesmo tipo, igual a mim, que vai estar sempre com vocês. E essa promessa de que Jesus mandaria o seu Espírito, tem, em primeiro lugar, tem um propósito muito claro. Lá em Atos 1,8, como eu li, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O primeiro propósito de Jesus para nós, ao recebermos o Espírito Santo, é que nós sejamos testemunhas dele. Uma vida cristã saudável, uma vida com Jesus, uma vida que faz diferença, tem como primeiro objetivo ser testemunha daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Isso é um tema fundamental para a gente falar para as pessoas. As pessoas não sabem o quanto elas estão perdidas. Elas não sabem que elas estão em falta com Deus. E que essa falta com Deus pode ser suprida através do Evangelho de Jesus. Esse testemunho que nós precisamos dar para as pessoas. É falar que as pessoas estão sim pecando, estão em pecado, mas que existe solução para os seus pecados. Não é simplesmente apontar o dedo e dizer você é pecador, como de fato são, como nós somos, mas apontar para a solução que Jesus trouxe ao encarnar, ao morrer na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, e assim sermos testemunhas do amor, do Evangelho, do poder de Jesus para a vida das pessoas. Ele nos daria poder para testemunhar. Ele estaria sempre conosco. Esse é o propósito do Espírito Santo, estar sempre conosco. Ele também tem como objetivo convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, quando o Espírito Santo veio sobre o povo que estava orando, como a gente vai ver daqui a pouco, as pessoas acharam tudo aquilo muito, muito esquisito, muito diferente, sobrenatural. E começaram a perguntar: o que está acontecendo? Esse pessoal está bêbado? O que aconteceu? Aí Pedro se levanta e começa a pregar a respeito de quem era Jesus, do que estava acontecendo, com o cumprimento de uma promessa de Joel, que um dos profetas já havia feito, a respeito de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E ele prega para aquelas pessoas que estavam vindo, e as pessoas são convencidas, sim, do seu pecado. E elas imediatamente pedem para serem batizadas. Saber o que precisavam fazer? E Pedro diz assim: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, serem batizadas, e aí vocês vão receber esse mesmo poder que essas pessoas já receberam. Nós somos chamados para falar daquilo que o Senhor quer fazer na vida das pessoas. Mostrar que existe solução para o pecado, que nós somos aqueles que vão testemunhar o poder de Jesus. Mas essa promessa também é uma promessa abrangente. É uma promessa que abrange todas as pessoas. Eu quero mostrar isso para você, lendo um texto de Atos 2, a partir do verso 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No versículo 16, Pedro começa a explicar o que estava acontecendo, e ele diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão.
O que o texto está falando é que a promessa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é para algumas pessoas especiais. Não é só para pastores, não é só para missionários, não é só para aquelas pessoas que se dedicam à oração, é para todas as pessoas. Veja que ele diz que todos que estavam na casa receberam o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E na profecia de Joel, ele diz que ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Ele falou que vai derramar sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens e sobre os velhos. E não só isso, os servos também receberão o Espírito Santo. Os servos e as servas. Se você não sabe, no Velho Testamento, o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas em ocasiões especiais. Os reis recebiam o poder do Espírito Santo, enquanto eles estavam no seu reinado. Apenas os reis. Alguns profetas recebiam pontualmente o Espírito Santo para cumprir um propósito. Os levitas, quando foram construir o templo, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo e receberam uma habilidade sobrenatural para construir o templo. Mas isso era uma habitação temporária. Mas o que Joel está falando é que vai chegar um tempo em que todas as pessoas vão receber o poder do Espírito Santo. Vão receber sobre si o Espírito Santo. Até os servos. Até as mulheres. Gente, quando ele fala que as mulheres, que as filhas vão receber, ele está fazendo uma transformação no conceito daquela sociedade. Se hoje as mulheres têm direitos iguais aos homens aqui, na nossa sociedade de hoje, naquela época, a mulher era considerada uma pessoa de segunda classe. Mulher não tinha lugar. Dizer que a mulher receber o poder do Espírito Santo sobre ela, as filhas iam receber, as servas, não fazia sentido para aquele povo. Isso quer dizer o seguinte, que o propósito de Deus é que todos sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Ninguém precisa ficar de fora. Ninguém precisa ficar se sentindo excluído daquilo que Deus quer fazer. A igreja é um lugar onde todos podem e devem e precisam receber uma porção sobrenatural do Espírito Santo. Como eu falei nas outras semanas, cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um chamado, tem um dom. E esse dom e esse chamado não podem ser executados pela nossa própria força, nas nossas habilidades naturais. Elas precisam ser preenchidas com o poder do Espírito Santo. E isso está disponível para todas as pessoas, como a gente viu. Mas existem algumas coisas que são importantes a gente entender. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que aquelas pessoas que viram a promessa de Jesus, que receberam a promessa de Jesus, a primeira coisa que elas fizeram foi obedecer. Elas ficaram em Jerusalém, ficaram lá esperando a descida do Espírito Santo, a promessa que havia de vir. Isso, talvez para a gente não faça muito sentido, mas a maioria daqueles discípulos não era de Jerusalém, eles não moravam em Jerusalém, eles moravam na Galileia. Sabe quantos quilômetros fica Jerusalém da Galileia? 160, 170 quilômetros. Imagina você fazer essa caminhada a pé, ou de burrinho. Sabe quanto tempo leva fazer essa caminhada? Uns 6, 7 dias indo rápido. Então, quando Jesus fala, fiquem aqui, ele está comprometendo, está falando o seguinte, esquece as coisas que vocês tinham que fazer. Isso é mais importante. Estar aqui para buscar aquilo que, a promessa que eu fiz para vocês é mais importante do que voltar para a casa de vocês. Se vocês voltarem para a casa de vocês antes de receber a promessa que eu estou falando que vocês vão receber, vocês não vão conseguir cumprir o propósito. Fiquem em Jerusalém, aguardem. E esse povo ficou. O texto diz que havia umas 120 pessoas reunidas, buscando a Deus. E aqui agora fazer uma continha com você. Jesus morreu na Páscoa, tá? Isso acontece em Pentecostes. Pentecostes significa 50º dia. São 7 semanas. Então, da Páscoa até, na morte de Jesus, até a descida do Espírito Santo, demorou 50 dias. A gente vê em Atos, capítulo 1, verso 3, que Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias. Jesus ficou aparecendo aos discípulos. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele ficou conversando, apareceu para os discípulos, conversava com eles durante 40 dias. E depois desses 40 dias, ele subiu aos céus. Sobraram então 10 dias, desde que Jesus subiu aos céus até a descida do Espírito Santo. Esses 10 dias, eles passaram orando, lá no cenáculo.
reunidos unanimemente, numa só voz, buscando a Deus, orando, perseverando. Isso quer dizer o seguinte: você quer algo sobrenatural da parte de Deus? Você vai ter que buscar. Você vai ter que pagar o preço. Ah, mas a salvação não é de graça? Claro que é. A salvação é de graça. O dom do Espírito é de graça. Mas ele está disponível para aqueles que buscam. Então você pode dizer assim: a minha vida é tão normal, a minha vida é tão sem poder. Você já parou para buscar? Você já gastou tempo em oração? Você já se dedicou a separar um tempo em jejum e oração para buscar a Deus? Para receber de Deus aquilo que Ele prometeu que nos daria? Gente, Ele prometeu que nos daria. Por que a gente não tem recebido? Porque a gente não busca. Porque a gente não obedece. Porque a gente não faz aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Quando a gente recebe uma direção do Senhor, a gente precisa estar disposto e atento a fazer exatamente aquilo que Ele mandou fazer. A gente tem que abraçar o processo, a gente tem que confiar no processo que o Senhor disse que a gente deveria fazer. Aliás, Jesus não deu uma sugestão: olha, se você achar que é bom, fica aqui em Jerusalém. Não, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem a porção que está reservada para vocês. Ouvir a voz do Espírito Santo significa abrir mão da nossa vontade. Sabe, vou fazer um parênteses aqui. Semana passada a gente tinha mais ou menos umas 60 pessoas aqui na igreja. E aí eu encomendei 60 bolos para a gente comemorar os aniversariantes. Hoje aqui talvez a gente tenha 30, não tenha 30 pessoas. Por quê? Porque choveu. Choveu, o povo desistiu de vir na igreja. Não é? A gente quer mais do Senhor, mas a gente não paga o preço de buscar mais do Senhor. Se a gente quer mais de Deus, a gente precisa buscar mais do Senhor. Ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Mesmo que a sua vontade não faça sentido para nós. Lá em Atos capítulo 16, existe um episódio no mínimo estranho para a gente. Atos 16, dos versos 6 a 10, diz assim: Paulo está com Timóteo e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode. Ou seja, Paulo estava querendo ir para uma cidade, mas para pregar lá, mas o Espírito Santo não permitiu. Como assim? Por que o Espírito Santo não permitiu ele ir pregar? Pregar não é uma coisa boa? Paulo estava ali. Era só dar alguns passos e chegava na cidade e pregar. Não é bom pregar? Não foi para isso que o Senhor nos chamou? Mas por que o Espírito Santo não permitiu Paulo de entrar? Sabe qual a resposta? Eu não sei. Mas isso não faz diferença. Eu não preciso saber. Eu só preciso obedecer. Paulo estava tentando ir numa outra cidade e o Espírito de Jesus não permitiu. Mesmo quando a gente vai fazer alguma coisa que aos nossos olhos parece ser boa, o Espírito Santo pode nos dar uma outra direção. E a gente tem que estar atento e submisso à sua vontade para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Mas para isso a gente tem que desenvolver a habilidade de ouvir o Espírito Santo. E como é que a gente aprende isso? Buscando o Senhor, lendo a sua palavra, gastando tempo de oração, permitindo que o seu Espírito fale conosco. Nos coloque dentro de nós as impressões daquilo que nós precisamos fazer. A direção do Espírito. Precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Como eu disse, os discípulos, então, obedecem à ordem de Jesus. Atos 1, a partir do verso 12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se aquela assembleia de umas 120 pessoas. Aquelas 120 pessoas voltaram para Jerusalém, subiram no cenáculo, onde eles tiveram a última ceia com Jesus, e ficaram ali orando. Perseveraram, unânimes.
unânimes, a uma voz, num só pensamento, fazendo uma coisa só. 120 pessoas durante 10 dias buscando o Senhor. A tua bênção está demorando? A direção que você pediu para Deus está demorando? Você já esperou 10 dias orando? Se não for 10 dias, no mínimo, tem que esperar mais. O Senhor tinha um compromisso de mandar o Espírito Santo, mas eles estavam ali esperando em Deus, sendo preparados no seu interior para receber o batismo do Espírito Santo. Foram 10 dias de oração buscando ao Senhor. Aí em Atos capítulo 2, acontece então de fato a descida do Espírito Santo. O verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu. Da onde que veio o som? Do céu. O poder do Espírito Santo vem de onde? Do céu. Vem do Senhor. Se a gente quer receber algo do Senhor, a gente tem que saber que o que nós estamos buscando vem dele, vem do alto. É o cumprimento da promessa do Senhor para nós. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E pousou uma língua sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ninguém ficou de fora. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele tem uma porção do Espírito Santo para as nossas vidas. Como é que a gente espera fazer a obra do Senhor se a gente não buscar o Espírito do Senhor na nossa vida? Se a gente tentar fazer as coisas no nosso braço, vai ser muito difícil, vai ser muito cansativo, a gente vai desanimar, a gente vai se decepcionar com as pessoas, a gente vai ficar triste, abalado, a gente vai permitir que as nossas emoções entrem no meio do caminho, quando na verdade o Espírito Santo de Deus controla as nossas emoções, nos ajuda a manifestar o fruto do Espírito do Senhor. Lá em Gálatas 5, a gente vê uma lista do fruto do Espírito: amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. É isso que o Senhor quer demonstrar quando o Espírito Santo habita de fato em nós. A gente pode ser dirigido pelo Senhor nas decisões que a gente vai tomar. A gente pode agir nessas decisões moldados pelo Espírito Santo. A gente pode receber o poder e a autoridade, a ousadia que aqueles discípulos receberam para pregar o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor. Você se lembra que antes deles receberem o batismo do Espírito Santo, Pedro, por exemplo, é um covarde, que ele negou Jesus. E não só ele, a gente tem o relato dele, mas todos os outros vazaram. Não é isso? Eles ficaram dentro de casa, com a porta trancada, com medo da perseguição que eles iam receber. Imediatamente após eles receberem o batismo do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega, e há uma conversão de 3.000 almas. As pessoas se levantaram contra. Vocês estão loucos, vocês estão tudo bêbados. E Paulo falou: nada disso, isso aqui é o poder de Deus. Pedro e João não tiveram mais medo de nada. Eles manifestaram o poder de Deus entrando no templo, curando alguém que estava ali na porta. E aconteceu que, por causa disso, houve uma grande perseguição contra eles. Eles foram levados para os fariseus e eles falaram assim: vocês estão proibidos de pegar. Não vamos pregar esse nome não. O que eles falaram? Olha, o que importa mais? Obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Não importa o que vocês vão fazer com a gente. Mas eles só puderam fazer isso porque eles receberam o poder e a autoridade de Jesus através do Espírito Santo. A manifestação do poder de Jesus se deu na vida deles. Eles viram, eles ouviram o poder de Jesus se manifestando na vida deles. E por causa disso, eles foram transformados, foram levantados com poder, com autoridade, com a capacitação do Senhor, com dons e talentos que o Senhor colocou na vida deles, para que a igreja pudesse crescer. Poder e autoridade para pregar o Evangelho, para resistir a toda intimidação, a fazer milagres e maravilhas no poder do Espírito, para testemunhar do poder de Jesus. O Espírito Santo nos dá, então, direção, autoridade e ousadia. E eu quero terminar essa palavra como Pedro terminou a palavra dele. Quando ele fez aquela pregação. Atos 2, nos versos 37 a 39, diz assim: ouvindo as pessoas essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é essa promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro está falando? Olha, você quer experimentar isso? Você precisa se arrepender dos seus pecados, ser batizado, ou seja, reconhecer a morte de Jesus, a ressurreição dele, que você é um com ele hoje, e assim você vai receber o poder do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, mas vão ouvir essa promessa. Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Você quer receber o poder do Espírito Santo na sua vida? E o batismo do Espírito Santo não é para a gente simplesmente falar assim, agora eu sou espiritual, olha como eu sou diferente, como eu sou crente. Não. O poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo vem sobre a nossa vida para nos transformar, para nos capacitar a sermos pessoas diferentes, cheias de poder e autoridade, ousadia para pregar, a capacidade espiritual para sermos diferentes, a fazermos diferença também. Você quer receber algo novo do Senhor? Está disposto a pagar o preço de buscar o Senhor, de se dedicar ao Senhor, de se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero a tua promessa. O Senhor prometeu, eu quero a tua promessa para a minha vida. Faz isso na minha vida, Senhor. Não dá para a gente viver sem o poder do Espírito Santo, gente. Nós precisamos buscar isso do Senhor. Nós precisamos receber algo novo do Senhor. E hoje é dia do Senhor fazer algo novo nas nossas vidas. Mas isso é para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que estão dispostos a enfrentar a chuva, a enfrentar o desconforto. Eu não estou falando de vir à igreja, de vir aqui, mas de gastar tempo com o Senhor. Estar aqui é uma dessas maneiras, mas é na sua casa, gastar tempo em oração, buscando o Senhor, lendo a sua palavra, jejuando, abrindo mão daquilo que a gente gosta, para mortificar a nossa carne, para buscar o Senhor, para receber a direção do Senhor para a nossa vida. Você está disposto a fazer isso, a receber isso do Senhor? Vamos orar? Fica de pé. Senhor, quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para receber uma promessa tão poderosa do Senhor? O que o Senhor viu em nós, Senhor, para derramar uma porção do Teu Espírito sobre a nossa vida? Para prometer que o Senhor habitaria dentro de nós? Quem somos nós, Senhor, para sermos dignos, Senhor, da Tua presença em nós, do Teu poder em nós? Eu quero Te louvar pelo Teu amor. Obrigado porque a Tua promessa é abrangente, a Tua promessa é verdadeira, porque ela já se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas pode, e o Senhor quer, que ela se cumpra hoje nas nossas vidas. Obrigado porque a gente não precisa viver a nossa vida com o Senhor no nosso braço, nas nossas forças, mas podemos viver e experimentar o sobrenatural, o poder espiritual que vem do Senhor, do Teu Espírito sobre a nossa vida. Senhor, perdão pelo desleixo, perdão porque somos tão preguiçosos tantas vezes. Perdão porque nós nos contentamos com tão pouco da Tua parte, quando o Senhor tem tanto para derramar na nossa vida. Um poder tão grande, capaz de transformar a nossa vida e de causar espanto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor para que o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos batize, Senhor. Nos batiza, Senhor, com sinais e maravilhas. Dá sinais, Senhor Deus, do poder do Senhor na nossa vida hoje. Tira toda a religiosidade de nós, todo o preconceito que nós temos com a Tua palavra. Senhor, é a Tua palavra aqui que a gente falou hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, faz algo novo na vida de cada um aqui.
Se você quer algo novo do Senhor, levante as suas mãos bem alto, falando: Senhor, eu preciso, derrama sobre mim. E me dá um sinal nessa manhã, Senhor, do batismo do Teu Espírito na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Transforma a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, Senhor. Que esse seja o verdadeiro sinal de uma transformação, do batismo do Teu Espírito Santo na minha vida. Cremos e damos abertura para o Senhor nos batizar com outras línguas também, como o Senhor fez lá em Pentecostes. Faz do jeito que o Senhor quiser, Senhor, mas faz algo novo nas nossas vidas. Nós estamos aqui buscando do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor faça na nossa vida, nos capacite, nos encha mesmo, Senhor, do Teu Espírito Santo. Obrigado pelas Tuas promessas, porque elas são verdadeiras, fiéis, e nós temos em Jesus o sim e o amém para cada uma delas. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Te exaltamos, e cremos que o Senhor vai fazer, está fazendo algo novo nas nossas vidas. Desfaz, Senhor, toda a incredulidade do nosso coração, toda a dureza do nosso coração, todo o pecado que tem impedido a gente de ouvir a Tua voz, de fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos mais do Senhor, mais do Senhor. Encha a nossa vida agora, Senhor, eu Te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus.